Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem? Quero deixar mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Eu convido você que pode, pega a sua Bíblia, o exemplar da palavra de Deus, e abra comigo em Neemias, livro de Neemias, capítulo 13. Vamos ler aqui do verso de número 4 em diante, amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física nesse momento, não tem problema não, amém? Apenas redobre a tua atenção, porque o Espírito Santo vai falar com você, amém? Talvez você não esteja em casa, talvez você está numa condução, talvez você está na rua, longe da sua Bíblia física, mas não é por isso que você vai embora. Fica comigo, amém? Até o final, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para a tua vida. O Espírito Santo quer te direcionar para que você venha ser abençoado em o nome do Senhor Jesus, amém? Permaneça comigo nessa mensagem. A gente vai falar hoje sobre um sumo sacerdote chamado Eliasibe, sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote na época de Neemias. Amém? Na época que Neemias ele estava trabalhando em Jerusalém, na época que Neemias se tornou o governador de Jerusalém. Amém? Diz assim, Neemias 13, verso número 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes disso, Eliasibe, sumo sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 30º ano de Artaxerxes, o rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e então ordenei que se purificasse as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Amém? Somente até aqui, verso de número 9. Eu convido você que pode, feche os teus olhos neste momento, liga teu pensamento e coração ao Senhor. Vamos orar, amém? Nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Pai, na tua presença neste momento, eu quero te glorificar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que me ouve, que me assiste, que ora comigo agora, Pai. Quero pedir ao Senhor, fala, meu Pai, profundamente, Pai, a cada vida. Senhor, que não haja nada capaz de atrapalhar, meu Deus, a Tua palavra. Sim, meu Pai, de alcançar a cada coração. Pai, que não haja nada capaz, meu Pai amado, de atrapalhar, meu Deus, a vida do Teu Filho, meu Pai amado, na Tua presença, de ser abençoado, de ser abençoada. Pai, que desde já, Senhor, toda oposição à ministração da palavra aqui caia por terra em nome de Jesus. E eu te peço além, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que toda oposição contra a vida do Teus filhos, da Tua filha, Senhor, para que este saia do centro da Tua vontade, que caia por terra no poder do nome de Jesus, Pai. Fala com cada vida, Pai, edifique e fortalece a Tua igreja, Pai. Traga, meu Pai amado, o Teu filho e a Tua filha, meu Pai amado, para perto da Tua presença. Sim, Jesus, é o que eu te peço neste momento e te agradeço desde já, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém? Aonde quer que você esteja, diga graças a Deus, diga glórias a Deus, bendiga e louve o nome do Senhor que já está ministrando a muitos corações, amém? Amados, a palavra de Deus, ela é poderosa, é tremenda, amém? E nesse dia o Espírito Santo fortemente me conduziu aqui ao capítulo de número 3 de Neemias, né? Neemias, para quem não sabe, ele foi, né, um grande homem de Deus, primeiramente, né? Um homem de muita oração. Ele era copeiro lá no palácio do rei da Pérsia, né? Sabemos que a Pérsia venceu os babilônios, né? E se tornou a nação mais poderosa, né, do mundo, ali do Oriente. E Neemias se encontrava como copeiro, olha só, né? Quando ele ficou sabendo que Jerusalém ainda estava devastada, os muros caídos, né? Os túmulos onde estavam
os pais deles, né, a família toda destruída, desolada, ele ficou triste, e o rei ficou preocupado, né, o copeiro nunca pode se apresentar triste diante do rei, e o rei já ficou preocupado e perguntou qual era o motivo da tristeza dele, porque ele não aparentava estar doente, né, e aí Neemias, ele fala, como que eu poderia estar feliz sabendo que a terra onde estão os túmulos dos meus pais, dos meus avós, da minha família, está todos violados, está tudo, sabe, em destroços, né? E ele já foi na sabedoria de Deus, porque a violação de um túmulo era uma coisa muito séria para os persas, e o rei então pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Olha só que como Deus ele vai agindo, né? E ele pede para Deus sabedoria ali em espírito, ele ora e ele fala, olha, se o Senhor permitir eu ir, eu gostaria de muito ver as condições de Jerusalém, eu gostaria de ajudar a situação do meu povo, eu gostaria de levantar os muros caídos, eu gostaria de restaurar a cidade. E eles conversam, eles estabelecem um tempo, e ele vai para Jerusalém, e Esdras já havia ido, Esdras já havia restaurado, né, ali o altar. A primeira coisa que acontece em Israel é interessante isso, que eles não levantam os muros primeiro, é primeiro o altar, primeiro é o espiritual na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. E do altar vem o templo, né, e do templo então vem a reconstrução dos muros de Jerusalém e a cidade consequentemente. E Neemias ele vai se tornar um governador, e um bom governador, né? Ele vai acabar com injustiças na cidade, ele vai combater pobreza, ele vai combater desigualdade social, ele vai organizar, como Davi, né, o culto, né, na casa de Deus. Ele vai ordenar que os sacerdotes voltem aos ofícios, que eles parem, né, de ficar trabalhando para si mesmo, para sustentar sua família, e trabalhem para a obra de Deus, né? Se dediquem ao ensino da palavra, se dediquem no templo, nos afazeres pelos quais eles foram chamados para fazer. E assim ele organiza os sacerdotes, levitas, os trabalhadores do templo, né? E foi uma benção, só que ele tem que voltar para a Pérsia, né? E sabemos que toda aquela obra que ele fez não foi fácil, né? Quem já leu o livro de Neemias, se você não leu, eu convido você a ler. É um livro muito profundo, é um livro tremendo. Neemias ele tem uma oposição muito ferrenha de Sambalate, de Tobias e de Gesem. Essa tríade, né, se opunham fortemente, não só a Neemias, mas eles eram inimigos do povo de Deus, né? Satanás ele tem grande fúria, amados, porque o que aconteceu com Israel é exatamente uma figura do que aconteceu conosco. Nós somos chamados pelo Senhor, nós somos redimidos, saímos do cativeiro, né? Outrora éramos escravos de Satanás, escravos do pecado. Jesus falou, né, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, e Satanás, oportunista, usa o pecado para nos manter, né, nas suas rédeas, na sua mão, né? E o Senhor Jesus, ele nos liberta, né, do império das trevas. A Bíblia fala isso, que ele nos transporta para o seu reino de luz. Bendito seja o nome do Senhor. E assim exatamente aconteceu com o povo de Deus. E assim como Neemias e o povo de Deus sofreram oposições dos inimigos, né? Esse Tobias, ele era amonita, os amonitas, né? Sabemos que Amon, Moabe, eles eram inimigos, né, antigos do povo de Deus, né? O diabo usava muito eles para atacar, atrapalhar o povo de Deus, né? Gesem árabe, os árabes inimigos do povo de Deus, né? Ali era uma rixa muito grande. Sambalate, então, meu Deus, eles tentaram minar a fé do povo de Deus, o ânimo do povo de Deus, e assim até hoje o inimigo tenta minar o nosso ânimo, minar nossas forças. Mas eu quero dizer, assim como Neemias não olhou para as investidas do inimigo, olhou para o Senhor, fortaleceu-se no Senhor. Eu quero dizer para você, fortaleça-te no Senhor. Não olha para o inimigo, não deixa nada nem ninguém, sabe, subtrair, minar a tua força, a tua fé e tua esperança, porque aquele que te chamou é fiel para completar a boa obra, e você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E quando Neemias ele volta, né, porque depois de um tempo que ele restaurou, foi um recorde, né, a reconstrução dos muros, foi uma obra maravilhosa.
ele organiza tudo, e quando ele volta, Eliasibe, que ajudou inclusive na reconstrução do templo, ajudou lá na parte da porta das ovelhas, consagrou os muros ao Senhor, sabe? Eliasibe, que era o sumo sacerdote. Eliasibe, para quem não sabe, ele era neto de Josué, que veio do cativeiro junto com Zorobabel, né? Quem já leu o livro de Ageu, né? Os livros, né, dos pós-exílicos, sabe quem estou falando. E Eliasibe, ele era para ser um homem de Deus, amados, que era para estar ali segurando firme, sabe, as pontas ali, animando o povo a permanecer fiel ao Senhor. Mas o que aconteceu com Eliasibe foi que ele se corrompeu, amados. Ele fez aliança justamente com Tobias. Amém? Estudos mostram que Tobias, ele era, por ser chamado de um servo, algumas Bíblias falam que ele era Tobias, ele era um servo, chamado de servo. Ele era um oficial do Império da Pérsia, que governava ali a região a leste de Israel, de Moabe. Então ele era uma autoridade, e ele tinha então, quando chega Neemias, ele vê o seu domínio, o seu governo, então ameaçado, né, assim que o inimigo, quando começa a perder espaço, ele se vê ameaçado, ele quer nos atacar, nos retalhar. E com certeza, sendo detentor de grande posses, ouro, né, de grande prestígio, ele então oferece com certeza ali a sua filha, ele se aparenta, não sabemos se Eliasibe casou com a filha de Tobias ou se casou com a irmã de Tobias. Sabemos que ele se aparentou com Tobias para ter privilégios, e assim ele se corrompe, amados. E assim o inimigo começa a se infiltrar. Olha só, não conseguiu derrubar as muralhas, mas então tenta se infiltrar no coração de Jerusalém, ou seja, no templo. Amados, foi uma coisa terrível, sabe? Parou-se então de trazer, o povo trazer, sabe, os dízimos, o sustento para os sacerdotes continuarem ali trabalhando com esmero, sabe? Começou a fé de Israel começou a definhar o local que ele recebeu uma câmara. A câmara que ele recebe era onde se guardavam os dízimos, as coisas, os utensílios, os incensos, as coisas que eram para o culto a Deus, para o serviço da obra de Deus. Olha só como o inimigo ele vai tentando aos poucos se infiltrar na tua vida, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não se corrompa. Eliasibe é uma figura de Esaú, que se corrompeu por um prato de lentilha. Ele também é uma figura de Balaão, que se corrompera pela prata do rei Balaque, pelo ouro do rei Balaque, pelos tesouros de Balaque. Ele é uma figura, sabe, até mesmo dos Efésios, que caiu, né, deixando o primeiro amor. Jesus fala: lembra-te de onde você caíste e arrependa-te antes que eu volte e remova o teu lugar no candeeiro. Então o Senhor manda dizer para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, vigia com quem você faz aliança, vigia com o teu coração, não ajunte tesouro na terra, procura juntar tesouro no céu, onde, aleluia, não há ladrão para roubar, não há traça nem ferrugem para destruir. O Senhor manda dizer para você, em nome de Jesus, é tempo de nós estarmos olhando para Jesus e firmado, amém? Eliasibe, amados, era um homem como eu e você, e Paulo fala: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Eliasibe caiu, mas que eu e você, em nome de Jesus, devemos estar em pé na presença do Senhor. Se você caiu, eu quero dizer para você, aleluia, o Senhor tem o poder de te levantar hoje pelo poder do sangue de Jesus, amém? Receba essa palavra aí no teu coração. Eu convido você a fechar os teus olhos e a orar comigo mais uma vez. Pai, eu quero te glorificar pela tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por ter falado conosco. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo e poderoso. Pai querido, o Senhor é aquele que nos alerta para não cair, Senhor. Alerta-nos para nós não errarmos o caminho que nós precisamos seguir, Pai. Mas eu sei que eu falo também a pessoas, meu Pai amado, que falharam, Pai, que fez coisas que o Senhor, meu Pai amado, não se agradou, Pai, que se corrompeu de alguma maneira, meu Pai, se distanciou, meu Deus, da tua presença, e talvez, meu Pai, a sua atitude levou a sua casa, a sua família, aqueles que são próximos da sua vida,
meu Deus, a se escandalizar no Senhor, a se afastar talvez do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor restauração, Pai, porque eu sei que há poder no sangue de Jesus para levantar aquele que está caído. O Senhor deu uma chance para Éfeso, e eu tenho certeza que a tua mensagem a Éfeso, o Senhor surtiu efeito, e os teus filhos voltaram, Pai. E eu quero pedir a Ti, no nome de Jesus, Pai, levanta o caído, fortalece aquele que está fraco, Pai, e que teu filho, meu Pai, jamais venha dar brecha para o inimigo, e jamais venha ceder às tentações do tentador, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai Celeste, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Receba essa palavra do teu coração. Vigia em nome de Jesus. O inimigo, ele nunca se cansa, amém. E nós, amados, nos cansamos, mas nós não podemos dar brecha. Quando a gente estiver cansado, a gente tem que correr para os braços daquele que disse, aleluia, que nele encontraremos descanso para as nossas almas. Isto é Jesus, aleluia, ele que disse, vinde a mim, amém, aleluia. Mas não ceda não, porque eu quero dizer para você, aquele que quebra princípios, ele vai ser quebrado mais cedo ou mais tarde, amém. Então, em nome de Jesus, o Senhor não quer te ver quebrado, o Senhor quer te ver restaurado, amém. Compartilhe a mensagem da palavra de Deus para que muitos e muitos corações sejam abençoados, amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.